Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu quero começar este culto online, o culto da família, enviando a todos vocês a paz do Senhor Jesus, a todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo, da criança até o mais idoso, a mais idosa. Receba o nosso abraço e receba a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Mais do que nunca hoje, precisamos de paz interior. E precisamos ter noção do que é o sentido de liberdade. Mais do que nunca devemos olhar para a Bíblia e para a nossa Constituição, que nos dá o direito de ir e vir. E o que significa realmente essa questão de libertação? Para tanto, eu gostaria de curvar a fronte, fazer uma oração e depois lermos uma parte bíblica para começarmos a compartilhar com vocês a mensagem de Deus. Curvemos a fronte. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a Tua bênção sobre nossa vida e sobre a vida de todos os Teus filhos, da criança ao mais idoso, à mais idosa. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos uma bênção especial por toda a membresia da Assembleia de Deus em Cristo. Todos, ó Pai, os oficiais, pastores, pastoras, evangelistas, missionários, diáconos, diaconisas, trabalhadores, enfim, e todos os membros da igreja sejam tocados e abençoados por Ti. Deus, supre as nossas necessidades numa situação tão delicada como esta que nós estamos vivendo. Ajuda-nos em tudo, mas que não sejamos passivos, ó Pai, mas sejamos agentes ativos na transformação histórica do povo. Em nome do Teu Filho Jesus é o quanto nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 11, que passo a ler a vocês nesta hora. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Esta é a palavra com a qual nós vamos encaminhar alguns pensamentos, algumas reflexões sobre esse texto, em nome do Senhor Jesus. Bem, o que nós queremos falar hoje é sobre o projeto de liberdade, o projeto de libertação para o qual Deus nos chamou. Deus tem um propósito na nossa chamada e Ele nos chamou para esse projeto de libertação, esse projeto de liberdade. Portanto, eu começo dizendo uma frase que eu criei, uma frase minha e que marca a minha vida toda vez que eu estou embalado por uma determinada situação. Eu cito para mim mesmo essa frase. A frase diz: a liberdade é maior e melhor do que o pão. Repito, a liberdade é maior e melhor do que o pão. E o próprio Jesus Cristo disse nesse texto do capítulo 4, segundo Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na primeira tentação, a resposta de Jesus ao diabo foi esta. Esse texto que acabamos de ler representa uma coisa muito importante, porque ele tem a ver com a terceira tentação, na tríplice tentação de Jesus, e nessa disposição que Mateus escreveu, ele coloca essa terceira tentação como a mais perigosa, como a tentação das tentações. Parece que há uma gradação entre a primeira e a segunda. A primeira tem a ver com o nosso ato de pegar caminhos que são verdadeiros atalhos da vida, e em vez de você caminhar o caminho da vida, você pega os atalhos. E toda vez que você pega atalho na vida, você pode ter no primeiro momento
uma coisa muito grande, mas num outro momento você não tem nada. Porque quem pega atalhos da vida não vai ter nada no futuro. Quem não fica e espera a decisão de Deus de realizar coisas e faz por conta própria, termina dando com a cara na parede. E não adianta você começar uma coisa muito grande e terminar sem nada. É melhor que você comece algo pequeno e, num crescendo paulatino, você chegue até a grandeza de um trabalho. O próprio Jesus, com esse texto da sua tentação, mostra que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Decisão sua, decisão do seu ministério. Seu ministério teria exatamente esta característica, a característica de servir e não ser servido. Pois bem, e nós temos que entender isso ao longo dos textos, das narrativas episódicas do Novo Testamento, principalmente os evangelhos sinóticos. Pois bem, essa terceira tentação chama a nossa atenção porque essa terceira tentação ela vai de encontro ao projeto de liberdade para o qual Deus nos chamou. Você pode perguntar, bispo, então a gente pode fazer um culto que seja idólatra? A gente pode fazer um culto que transgrida os princípios e as leis de Deus? Eu responderia para você, e como pode? Geralmente a gente faz assim. Culto que a gente faz a nós mesmos, culto que a gente faz à nossa própria vontade, não é culto a Deus, é culto a nós mesmos, é culto da nossa própria vontade. E culto da nossa própria vontade é culto a nós mesmos, e culto a nós mesmos nada tem a ver com culto a Deus. O centro nervoso, o ponto epicêntrico do culto que a gente faz a Deus é ter uma boa noção, uma grande noção de liberdade. Porque se a gente não entender esta noção ao longo da Bíblia, nós não entendemos nada do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é justamente nos tornar pessoas livres. Livres e que levam um projeto fantástico de libertação por onde a gente passa. Porque a liberdade é sempre maior e melhor do que o pão. Primeiro a honestidade, primeiro a lealdade, para depois a gente suprir as nossas necessidades. Quando nós colocamos as nossas necessidades como o núcleo central da nossa vida, nós nos perdemos. E vamos desconhecer para todo sempre o que significa estar no projeto de liberdade, projeto de libertação do Senhor. Olha o que eu estou dizendo para você, Deus não quer ser o Deus consolador na opressão. Deus quer ser o Deus libertador da opressão. E quando você troca o Deus libertador da opressão por um Deus consolador na opressão, você está cometendo idolatria. E quem disse que idolatria é apenas colocar alguma coisa no lugar de Deus? Ou colocar qualquer objeto no lugar de Deus, ou fazer de qualquer objeto o lugar da minha adoração. Porque idolatria, segundo a Bíblia, é muito mais do que isso. Nós vamos pegar apenas uma parte do conceito de idolatria em termos de Antigo Testamento. A parte é sobre ídolos já vistas ou imagens de Yahvé. Permita-me dizer a vocês, permitam-me dizer a vocês, que ao olhar o Antigo Testamento, e principalmente a saída do povo de Israel, depois de 400 anos de cativeiro, depois que a gente vê a saída deste povo de Israel de forma gloriosa, poderosa, extraordinária, sobrenatural, transcendental, fenomenal, depois que a gente vê isso, você vai ver os atropelos que aconteceram ao longo desta trajetória para chegar a Canaã, uma coisa que você poderia chegar talvez em 40 dias e 40 noites, levaram 40 anos para fazer, porque eles ficaram rodando em círculo, não saindo do lugar. E por quê? Porque, na verdade, eles
saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E de quando em quando esse povo queria voltar, murmuravam para voltar, queriam tirar Moisés da sua posição, não começaram a rejeitar Moisés na sua posição. E quando Moisés subiu até o Monte Sinai para receber as leis da parte de Deus, os 10 mandamentos, as 10 palavras, o próprio Deus disse a Moisés: Moisés, este povo está fazendo uma série de coisas erradas. E Moisés desce apressadamente, e quando ele olha lá de cima e vê o povo simplesmente se submetendo a um ídolo, a uma materialização do divino, Moisés fica tão estupefato com a situação e tão irado com a situação que ele quebra as tábuas da lei. E ele desce furioso, com uma ira tremenda. Agora, enquanto Moisés estava lá, Arão, que deveria estar ali na posição de um líder, ele se deixou levar pelo assédio do povo, o povo pedindo um ídolo, que ele fizesse um ídolo, que ele fizesse uma imagem. E não era um pecado contra o monoteísmo, mas sim contra a transcendência de Deus. O que é o pecado contra a transcendência de Deus, bispo? É o pecado onde você materializa o divino. E porque toda materialização do divino nada mais é do que a manipulação humana. Porque um ídolo eu posso manipular. Um ídolo eu posso fazer com que ele faça o que eu quero. Um ídolo eu posso levá-lo para qualquer lugar. Um ídolo é sempre um ídolo, é alguma coisa vazia, apenas uma projeção de mim mesmo. Então, quando alguém materializa o divino, na verdade, é isso que ele quer fazer. Ele está manipulando, está pecando contra a transcendência de Deus. O que é a transcendência de Deus? É que Deus está acima de toda a impossibilidade que eu e você enfrentamos, ou podemos enfrentar. E ele torna a nossa impossibilidade em possibilidade. Nós temos que confiar nisso. E isso tem que ser, a partir de então, a nossa direção para a vida. Mas o que Arão fez? Ele se deixou levar pelo assédio, ele se deixou levar pela provocação do povo e terminou fazendo um bezerro de ouro. E este bezerro foi chamado de Elohim pelos judeus, pelos recém-egressos do cativeiro egípcio. Chamavam o bezerro de ou um touro, um pequeno touro, porque era uma das divindades do Egito. Na verdade, eles queriam provocar no povo uma reação que o povo já tinha de temor quando estava no Egito, e fez uma materialização do divino igual à divindade do Egito, um bezerro, um touro. Mas essa materialização custou muito, custou ao povo, custou a Arão, porque Arão terminou não entrando em Canaã, por sua atitude covarde, atitude de traição ao próprio Moisés e ao projeto de libertação e de liberdade, dando ao povo uma situação que eles se sentiam bem, fingindo-se, ou fingindo que estava tudo bem, mas não está bem, quando você torna o culto apenas uma projeção do seu ego. Esse não é culto a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não é a você, não é a sua vontade, tem que ser a vontade de Deus, a transcendência de Deus. Este pecado foi o pecado contra a transcendência de Deus. Todo tipo de imagem já vista nada mais é do que um pecado contra a transcendência de Deus. Você está sempre colocando alguma coisa no lugar de Deus. Olha o que eu estou dizendo, já disse isso pela manhã e vou continuar dizendo, quando eu materializo as coisas divinas, e quando essa materialização é uma maneira de
untar objetos e fazer dos objetos uma coisa mágica, supersticiosa, então eu estou cometendo um crime, eu estou cometendo um ato de pecado contra a transcendência de Deus. Quando você coloca um pano ungido, um lenço ungido, uma rosa ungida, uma caneta ungida, sei lá, você torna qualquer coisa ungida, como se aquilo tivesse emanando dali, dimanando dali algum poder, uma coisa que possa me fazer bem. Você, além de estar mentindo, você está cometendo um crime contra a transcendência de Deus. Deus não pode ser negociado desse jeito, Deus não pode ser trocado desse jeito. Isso nada mais é do que um pecado terrível contra a transcendência de Deus, uma materialização do divino, da pior maneira possível. O que tem gente colocando véu, colocando bacia, colocando arca, tentando contemporizar uma coisa que em Cristo tudo já foi consumado. O véu foi rasgado. Não precisa mais de bacia, a bacia é a palavra de Deus. Não precisa mais de arca, porque o Senhor é a arca da nossa aliança. Não precisa de mais nada disso, mas quando eu começo a materializar isso e trago isso para o ambiente de fé, eu estou traindo o povo e estou dando ao povo uma visão de total alienação. Qualquer coisa que você faça e traga para dentro do ambiente de fé e que não seja realmente aquilo que Deus determinou na sua palavra, você está traindo o povo, você está cometendo pecado diante de Deus. E o que a Bíblia diz é certo. O que o homem semear, isto ele vai colher. As pessoas estão fazendo isso querendo que a igreja cresça rapidamente, querendo pegar os atalhos da vida, transformando pedras em pães. Há momentos na nossa vida que a gente tem que estar ao lado das pedras. Há momentos na nossa vida que as pedras são importantes, mais importantes do que os pães. E a gente não pode fazer essa troca a não ser que a gente venda ou negocie o projeto de libertação, de salvação, de liberdade que Ele nos deu para levar avante como uma bandeira para libertar o povo. Porque eu e você, como pastores, podemos fazer isso com o povo, mas o pastor está ali para encaminhar o projeto de libertação. O pastor sobe ao púlpito não é para oprimir o povo, o pastor sobe ao púlpito é para pregar a legítima palavra de Deus, para libertar o povo de idolatria, libertar o povo de heresias, libertar o povo de confusões, libertar o povo dessas miudezas que estão por aí, que terminam trazendo obstáculos para o povo. O pastor sobe a um púlpito justamente para fazer esse trabalho libertador. E isso é constante, porque de quando em quando o povo está envolvido em alguma coisa assim. O povo como massa de manobra, o povo que não é instruído, se deixa levar como as ondas do mar. E a Bíblia diz que Deus nos colocou como pastores, como doutores, como evangelistas, como apóstolos, para aperfeiçoar os santos no seu trabalho, no seu ministério. Essa é a razão, para que eles não fiquem zigue-zagueando de um lado para o outro. Então Deus nos entregou esse projeto de libertação. Deus entregou a Jesus esse projeto de libertação e de liberdade. E nada faria com que Jesus negociasse tudo isso. Olha que as tentações foram terríveis, as tentações, e essas tentações seguiram o ministério de Jesus até a cruz. Não pense que foi apenas uma tentação ali no deserto e que ele venceu. Na verdade, Mateus tinha uma queda de pensar Jesus como Moisés. E tudo que Mateus escrevia no seu texto era justamente para fazer essa comparação, essa analogia entre Moisés e Jesus. Moisés, ele terminou perdendo no deserto, mas Jesus venceu no deserto. Moisés terminou com as tentações
não entrando em Canaã, por tomar uma decisão errada, por usar o poder de Deus como se fosse seu, e terminou não entrando, mas Jesus, ele venceu o diabo nas 3 tentações mais específicas da vida. Nós somos tentados na nossa competência. Como somos tentados na nossa competência? Somos tentados porque nós podemos transformar pedras em pães, pegando atalhos da vida. Quem quer ficar o tempo todo ao lado de pedras? As pessoas têm... E o clamor da época era que o Messias tinha que aparecer como Jesus e transformar pedras em pães, trazer o maná para eles. E aí eles o receberiam com braços abertos e coração completamente aberto. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você vivemos das promessas de Deus. E estas nós não podemos negociar de forma nenhuma. A segunda tentação foi uma tentação que, honestamente, uma das piores tentações. Porque foi uma maneira de o diabo testar Jesus, para que ele provasse se Deus estava ou não com ele. E tem pessoas que ainda se arriscam a enfrentar esse tipo de tentação e terminam caindo. E são pessoas que tentam testar o amor de Deus. E vão dizer o seguinte: se Deus estiver comigo, essas coisas têm que acontecer. Ou se Deus estiver comigo, essas coisas não podem acontecer. Você está totalmente enganado. Mesmo estando com Deus, algumas coisas podem sim nos acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ame. Pelo seu grande amor e pelo seu olhar, por ele saber olhar o nosso presente e o nosso futuro, ele nos ama de uma forma inconfundível, incomparável. Ninguém pode provar o amor de Deus. Por isso, a resposta de Jesus para Satanás foi esta: não tentarás o Senhor teu Deus. Glórias a Deus. E a terceira tentação é uma tentação que tem a ver com poder, com status. Uma das coisas que chamam mais a nossa atenção é a questão do status, do poder. Como os homens gostam, como nós somos embalados por isso, como nós somos traídos por isso, como nós somos confundidos por isso, como nós pensamos uma coisa e é totalmente outra daquilo que nós estamos pensando, porque pensamos erradamente sobre essa questão. Primeiro, que o diabo oferece a Jesus aquilo que ele não tem. Ele ali se coloca como um verdadeiro mentiroso. Você não pode oferecer nada a ninguém que você não tenha. E os reinos desse mundo nunca foram de Satanás. E o esplendor desse mundo nunca foi de Satanás. Tudo pertence a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir: que o poder pertence a Deus. Jesus sabia muito bem disso. Mas ele disse: eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Na verdade, ele está chamando Jesus para estabelecer uma relação, estabelecer um condomínio, estabelecer uma fusão. Quem disse que já não se pensava nisso, que o diabo não conhece muito mais isso do que qualquer um de nós? Esse negócio de fusão. Vamos fundir o meu poder com o teu poder. Só que, neste caso, eu terei 51% e você 49%. Sabe esse negócio desta noção de 49% e 51%? Eu que vou mandar, disse o diabo. Jesus olhou para ele e disse assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando eu venho à igreja,
Eu venho para adorar a Deus. Eu venho para dar a Ele o meu culto. Mas as pessoas transformaram completamente isso. Alguém começou a fazer de forma diferente. E esta forma pegou, virou o senso comum. E as pessoas vão ao culto hoje para tantas outras coisas, menos adorar a Deus e cultuar a Deus. É um culto a mim mesmo, é um culto à minha necessidade. Eu vou para adquirir. Tanto que os cultos mais cheios da igreja são os cultos que atingem ou atendem, melhor dizendo, às necessidades do povo. Toda vez que você coloca um culto onde as pessoas têm que vir apenas para estarem ali adorando e tributando a Deus o seu culto, geralmente as pessoas não vêm, são cultos vazios. E agora sim, o coronavírus, ele é uma deixa. Para aqueles que já não queriam vir, não venham de fato. Mas tudo isso vai acabar. E o coronavírus nos trouxe uma grande lição, dentre tantas outras coisas ruins que ele nos trouxe. A grande lição é que eu tenho que aprender a ser solidário, eu tenho que aprender que a igreja-templo é algo muito especial. Porque a gente gosta de estar com os outros, de nos relacionarmos com os outros, e que desta relação surja realmente algo impactante, marcante na nossa vida. Sem sombra de dúvida, faz falta para nós estarmos com a irmã A, a irmã B, o irmão A, o irmão B, com os irmãos da igreja, num ato de confraternização, de fraternidade, de irmandade, de amizade. E a gente se perdeu completamente, porque isso você sente hoje, que é uma falta que você tem. Queira Deus que quando tudo isso passar, você entenda e volte ao templo. Mas volte ao templo com uma nova dinâmica. A dinâmica de ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Venha com essa dinâmica, não venha tanto para receber, para reivindicar, para possuir, para pegar, para tirar o que é seu, para ser curado, para ser renovado, para ser restaurado, para ser abençoado. Venha para dar a Deus, oferecer a Ele o seu melhor, o seu culto verdadeiro. A sua sujeição à transcendência de Deus, essa coisa de você não estar ali para reivindicar, está ali para agradecer. Agradecer porque Deus é real, Deus é fiel, Deus intervém na nossa vida, Deus está conosco em todas as circunstâncias. Venha para agradecer isso e dar a Deus, servi-lo com todo amor, servi-lo com todo o coração, servi-lo com toda honestidade, servi-lo com toda lealdade, servi-lo para projetar e promover o seu projeto de liberdade e de libertação. Não faça do culto um lugar de medo. Não faça do culto um lugar onde você está fingindo-se livre, mas você sabe que não é livre. O culto não é para promover isso. O culto é para promover, servir a Deus com tudo que você tem. E não negociar de forma nenhuma com ninguém. Não existe esse conjugado. Não existe essa união, não existe essa fusão desses dois poderes. Os dois são antagônicos. O poder do mal e o poder do bem. Não se faz fusão quanto a isso. Não adianta você estabelecer condomínio com mentirosos, com corruptos, e você pensar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não há aliança entre a luz e as trevas. Não há aliança entre Deus e os demônios. Não há aliança nisso. Porque isso provocaria um esvaziamento no projeto que Deus lhe deu de libertação e de liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda isso. E as imagens já vistas justamente
tem a ver com esse esvaziamento. As pessoas se perdem na percepção da sua liberdade, o que é de fato a sua liberdade, o que foi a sua libertação. Por isso, a homilia aos Hebreus diz que nós devemos atentar para tão grande salvação. É alguma coisa para além do que a gente pode imaginar. Por isso, a gente não negocia isso com nada e ninguém. Nem que estejamos com fome, como foi o caso de Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque estava faminto. Muitas vezes nós estamos nessa situação e a gente não tem o critério de pensar, de refletir que a gente não pode fazer o que a gente está fazendo. Você foi chamado para esse projeto de libertação, esse projeto de liberdade, e não se incline para cometer idolatria, porque idólatra são todos aqueles que são oprimidos e todos aqueles que oprimem. Os dois são idólatras, os que se deixam oprimir e os que oprimem. Os dois são idólatras. Mas saia dessa idolatria. Moisés teve que pagar um dobrado. Moisés passou por todos os tipos de experiências ruins. Até Deus quis que ele deixasse o povo, porque o povo era obstinado demais, teimoso demais, desobediente demais, cruel demais. E Deus disse: eu não vou mandar um anjo, não vou mais com esse povo. E Moisés disse para ele: não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Moisés entendia muito bem o que era um anjo, o que era a presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, você não se confunde mais com qualquer outra coisa. Porque presença de Deus é igual presença de Deus. Quando a gente está no projeto de liberdade e libertação, a gente não pensa no pão. O pão é o mínimo dos mínimos que a gente pensa. Mas o ideal que a gente tem, a força desse ideal, a força e a vida que a gente tem na libertação, na liberdade, a gente faz a nossa caminhada. Nunca se esqueça que toda aquela geração antiga que saiu do Egito morreu no deserto. Não sobrou ninguém a não ser Josué, a casa de Josué, a casa de Caleb e de Eliezer. E a nova geração, que foi trazida na presença de Moisés e na presença de Josué, para entrarem na terra de Canaã e conquistarem esta terra. Deus nunca nos dá alguma coisa que não se traduza numa conquista. Deus nunca nos dá uma coisa fácil. Deus sempre faz de alguma coisa que a gente pode obter uma luta, um conflito de forças. Porque isso faz parte do projeto da libertação, projeto de liberdade. Quero deixar essa mensagem com você. Em nome do Senhor Jesus. Não adianta você criar imagens já vistas, porque eles chamaram aquele bezerro de ouro de Elohim. Não foi um pecado contra o monoteísmo, foi um pecado contra a transcendência de Deus. Nunca tente materializar nada. Não coloque árvore, não coloque muralha, não coloque lenço ungido, trouxa ungida, pano ungido, não, caneta ungida, vassoura ungida, seja lá o que for. Saia disso aí. Porque isso aí nada mais é do que idolatria e ídolos que se tornam ídolos já vistas, mas que não libertam. Traz apenas a ilusão de que você está livre, mas você não está livre, você continua oprimido. Você sabe que alguns lugares, algumas igrejas, infelizmente, em vez de libertar você, oprime muito mais você. Você sabia disso? E que você, ao saber disso, tem que tomar atitude de libertação. Às vezes a gente teme de virar a mesa, às vezes a gente teme de tomar uma decisão séria para nos libertar de alguma coisa que está nos oprimindo. Mas deixa eu dizer, tome sempre qualquer decisão, não
no alvor da sua emoção, não no pico da sua emoção, mas tome decisão ao sair deste momento, descansar, deixar que a adrenalina baixe. Aí você vai raciocinar, aí você vai pensar, vai refletir, vai fazer as suas avaliações, as suas introspecções, e aí sim você vai tomar decisões sábias, inteligentes e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas não se deixe levar pela opressão e ficar nela o tempo todo e reclamando o tempo todo sem fazer absolutamente nada. Entenda o poder da transcendência de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida, porque Ele torna as coisas impossíveis impossíveis. As coisas que estão longe, Ele traz bem para perto de nós. As coisas que parecem não ser, Ele dá visibilidade a elas. E os caminhos que não existem, Deus abre caminhos. Deus abençoe você grandiosamente. E diga comigo esta noite, tudo isso vai passar. E quando passar, nós queremos estar juntinho com você. Porque uma coisa é pregar para uma câmera aqui fria. Eu sei que você está do outro lado me ouvindo. Mas o bom é a gente olhar rosto a rosto, pessoa a pessoa, e saber que eles estão ali ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida. E que Ele nos faça passar por isso que estamos passando, sem a gente negociar absolutamente nada. Não negociamos com o mal. Não negociamos com o diabo. Não negociamos com tudo aquilo que é mentira e idolatria. Estamos na caminhada, levando avante o projeto de libertação e liberdade de Jesus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Até terça-feira da vitória estaremos aqui de novo pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente em nome do Senhor Jesus.